por que existem as brigas? Eu costumo dizer, não precisa, quantas mulheres me mandam assim, meu marido precisava ouvir isso que você está dizendo. Alguém sabe, alguém que pode falar isso para os homens? Não que eles não precisem, tá? Eles têm 50% dessa relação. Mas por que eu falo que basta uma pessoa para mudar essa relação, para transformar o casamento? Porque nós somos assim. Quando a gente, geralmente uma pessoa, ela muda a dinâmica da relação. Quando ele mexe muito com o meu psicológico, eu acabo brigando. Então, quer dizer, ele mexeu com o seu psicológico, entende? Que um muda a dinâmica da relação. Às vezes você acordou bem, você acordou feliz, só que naquele dia seu marido não estava tão feliz assim. E aí ele chegou do serviço, ele chegou de algum lugar, já reclamando, já te falando alguma coisa que te incomoda, pronto. A pessoa acabou com o seu dia. Por quê? Porque ele fez alguma coisa que despertou um gatilho em você e você vai agir diferente. E aí talvez você tenha uma reação e aí é que você briga. É isso que você acabou de dizer. Ele mexe comigo. Então, olha a lógica disso, eu quero que vocês entendam. Se o seu marido ele tem esse poder de mexer com você, com o seu psicológico, fazer você brigar, você também tem como fazer o contrário. A gente tem como aprender como nos comportar no casamento, como ter um equilíbrio emocional, como falar da forma correta para não deixar que o meu marido me desequilibre emocionalmente, para eu evitar que esses conflitos, que é o conflito? Essa diferença de opinião, para eu evitar que esse conflito acabe virando em brigas. Ele faz coisas que eu não gosto. Eu gosto de um jeito, ele gosta de outro. Eu tenho a minha razão e ele tem a dele. E aí tem a outra situação. Ele desperta uma coisa em mim que eu não consigo me controlar. Quando eu vejo, eu estava até calma. Mas ele veio me despertando tanta coisa que eu peguei e acabei descarregando, eu acabei perdendo o controle. Se isso acontece por um mal, se as coisas acontecem para eu me desequilibrar e brigar, eu posso agir de forma contrária e fazer com que o outro se comporte de forma mais positiva, que eu traga coisas mais positivas para o casamento, para a relação, em vez de eu ativar no outro aquele gatilho negativo que vai fazer o outro ter uma reação negativa, que tal a gente inverter? Que tal eu saber como fazer para que eu consiga ali, ao invés de despertar no outro uma coisa que vai deixar ele nervoso e vai fazer com que ele venha e brigue comigo, que tal a gente inverter? E trazer coisas positivas. E fazer com que ele talvez tenha vontade de fazer mais carinho, de ser mais atencioso e vice-versa. Com que você também, quando ele te tratar melhor, você não vai ter vontade de ter mais carinho? É o que eu falo da relação sexual. Ótimo, pessoas que ensinam sobre isso. Existem muitas situações, existem algumas situações que são médicas, mas pensa comigo, não tem nada mais poderoso do que um homem te tratar com carinho, do que um homem que está te dando atenção o dia inteiro, e aí sim você vai querer retribuir. A gente tem que aprender a trocar esse negativo por comportamentos corretos para que a gente colha os frutos certos. Como que é? Olha a natureza. Eu não tenho como colher um fruto diferente do que tem naquele pé. Se é um pé de manga, eu vou colher manga. Não dá para colher maçã. E é assim também o nosso comportamento. Dependendo do comportamento que eu tenho, eu vou ter uma consequência, eu vou colher aquilo que eu estou refletindo. Por isso, o meu método, eu montei um método todo voltado para o comportamento, porque é a forma com que eu vou agir que vai fazer com que eu tenha resultados diferentes. Só que muitas das vezes a gente não sabe como agir. Eu conheço uma história de uma pessoa que todos os dias, aí tem que identificar se tem algum distúrbio, o que está por trás disso. Porque quando a gente tem aí essa briga, essa discussão, é como se fosse assim,
você tem aí um sintoma de que existe algo, uma doença. E aí você pensa assim, o que está por trás disso? Se vocês estão brigando, é porque a gente precisa curar. A gente precisa da cura desse casamento. O que está acontecendo para essas brigas estarem aí? Tem uma pessoa que todos os dias no café da manhã ela brigava com o marido. Por fim, ela passou a fingir que estava dormindo, esperava ele tomar o café da manhã sozinho para ele ir embora. E aí sim ela tomar o café em paz. Mas esse casamento não durou. Por quê, gente? Isso não é solução, então eu vou fugir. Eu prefiro estar sozinha do que com ele, porque a gente briga o tempo todo. Então você só precisa aprender como acabar com essas brigas, como ter mais conexão, como você resolver esses conflitos da forma adequada, para que esse sentimento não continue. Isso que você está sentindo é muito ruim. Você tem que querer que o outro chegue em casa e não que ele não chegue. E às vezes isso pode estar acontecendo também no inverso. Ele pode estar com a sensação de que prefiro estar no trabalho do que voltar para casa, porque em casa é um inferno. Eu chego em casa e vou brigar com a minha esposa. Então na rua está mais agradável. E é assim que muitas das vezes a pessoa não quer voltar para casa, a pessoa quer ver os amigos, ela prefere encontrar com os amigos. E pior, quando ainda não encontra alguma mulher, alguma amiga do trabalho que começa a dar mais atenção do que a esposa, que começa a entendê-lo, se interessar mais pelo que ele está sentindo do que a esposa. E às vezes a gente fala assim, nossa, do dia para o outro aconteceu uma traição, do dia para o outro aconteceu uma separação, meu marido quis sair de casa. Gente, não é do dia para o outro. Então, eu não tenho que esperar o meu casamento estar no fim, eu não tenho que esperar a coisa estar insuportável para pedir ajuda, para buscar informações de como eu tenho que fazer. O quanto antes você cuidar dessa situação, melhor. É melhor você cuidar de uma gripe ou você cuidar de uma pneumonia. E muitas das vezes acontece ali aquela gripe e muitas vezes a pessoa fala assim, não é nada sério, vamos deixar pra lá. E aí você deixa pra lá e aquela doença pode piorar. É assim também no casamento. Às vezes a gente não dá a bola para aquelas discussões, acha só que a gente não está se entendendo muito bem e a gente deixa pra lá, acha que isso é normal. Briga de casal é normal, Silvana. Todo casal briga mesmo. Não precisa todo casal brigar. A gente vai ter conflitos, a gente vai ter situações onde eu vou pensar diferente do meu marido. Sim, nós somos pessoas diferentes. E é aí que entra como resolver os conflitos. Porque para resolver esses conflitos são necessários 3 coisas, 3 passos. O primeiro é você querer resolver. Porque se eu não quero resolver esse conflito, eu vou deixando para lá, é o que eu acabei de falar, é igual uma gripe. É só uma gripe, daqui a uma semana ela passa. Só que não vai passar. A gripe é só o sinal de que se você não se cuidar, quando a gente tem a gripe é porque o nosso metabolismo, o nosso organismo, ele já não está legal. Eu preciso tratar a minha gripe, porque senão ela pode sim se tornar algo pior. É assim também esses conflitos dentro do casamento, as brigas dentro do casamento. Se você não cuidar, isso pode se tornar algo pior. E muitas das vezes, Silvana, eu já vi pessoas que já se divorciaram. Eu, Silvana, pessoalmente, estou falando de história que eu conheço. Pessoas que chegaram a se divorciar no papel e voltaram a restabelecer o casamento e casar novamente. Mas isso é uma das coisas assim mais difíceis. Depois que você chega à separação, depois que você chega a um estado insuportável, tem como salvar esse casamento, Silvana? Muitas das vezes não. Muitas das vezes essa pneumonia já se agravou de uma forma. Fala pra mim, toda doença, o médico pode dizer que todas elas vão se recuperar quando chega no estado grave? Então eu tô aqui para te dizer que essas discussões, esses conflitos, essas brigas não são normais. Não vem com aquele papo de que a briga faz parte do casamento.